que é a função módulo. Tá? Ó, seja f a função dada por seja f de R em R, seja f de R em R, a função dada por f de x igual ao módulo de x, qualquer que seja o x real. Tá? Bom. Tem-se que é o limite de f de x com x tendendo a zero pela direita. Isso é o limite com x tendendo a zero pela direita do módulo de x. E, portanto, é o limite com x tendendo a zero pela direita. Tem-se, primeiro, f de zero, quem é? Zero. Tá? Além disso, o limite de f de x com x tendendo a zero pela direita é o limite com x tendendo a zero pela direita de x. Porque se x está tendendo a zero pela direita, x é positivo, mod de x é x. E esse limite é zero. E o limite com x tendendo a zero, tá? Com x tendendo a zero pela esquerda de f de x. É o limite com x tendendo a zero pela esquerda do módulo de x, que é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de menos x. Por quê? Porque x é negativo, o módulo de x é menos x. Mas esse limite também é zero. Certo? Logo, dá um ponto aqui, logo, limite de f de x com x tendendo a zero é zero, que é f de zero. Ou seja, a função f, ela é contínua no zero. Tá? No zero. Agora, limite com x tendendo a zero pela direita de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Aqui eu estou atrás da diferenciabilidade da f no zero. Será que ela é diferenciável no zero? Isso é limite com x tendendo a zero pela direita de quem? F de x é o módulo de x, que é x. F de zero é quem? Zero. Então fica limite de x sobre x, que é o limite de 1 com x tendendo a zero pela direita, que é 1. E o limite com x tendendo a zero pela esquerda, do quociente de Newton de f no zero, f de x menos f de zero sobre x menos zero. Isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de
f de x é o módulo de x, só que o x é negativo, pois x está tendendo a zero pela esquerda. Então, o f de x é menos x. F de 0 é 0, então fica só menos x sobre x, que é igual ao limite com x tendendo a 0 pela esquerda de menos 1, que é igual a menos 1. Logo, não existe, nem é real, nem é mais infinito, nem é menos infinito, não existe limite com x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. E, assim, a f não é diferenciável no zero. Tá? E assim a f não é diferenciável aonde? No zero. Onde ela é contínua. Ela é contínua no zero, mas no zero ela não é diferenciável. Então, diferenciabilidade implica continuidade, mas continuidade não implica diferenciabilidade, certo? Então, é uma implicação cuja recíproca não é verdadeira. Se f é diferenciável num ponto, então nesse ponto ela é contínua. Agora a recíproca, tá? Vai depender, não é verdadeira, tá? Isso aqui você não tem a recíproca sendo verdadeira. Agora observe o seguinte, guarde esse exemplo, vai servir para mais uma coisa. O módulo. Tá? Pegar a seguinte situação. Ó. Vou pegar a situação seguinte, ó. Sejam f uma função, e p um ponto no domínio de f, com f diferenciável em p. Com f vou botar uma vírgula aqui. P pertencente no domínio de f com f diferenciável em P. E L real, e L o número real, dado por L igual a limite com x tendendo a P do quociente de Newton de f em P. Limite com x tendendo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Porque se a f é diferenciável em P, esse limite é um número real, tá? Definição. Tá? Agora, dado x, dado x diferente de P dentro do domínio de F, dado x diferente de P dentro do domínio de F, seja S índice X, a reta secante, e esse secante aqui tem já estou dando um conceito, tá? O conceito de reta secante
ao gráfico de F. A reta secante ao gráfico de F pelos pontos x, f de x e p, f de p. Está entendendo? E aí eu vou desenhar aqui, ó. Não, posso desenhar aqui. Importância. Então, vou colocar, ó, o eixo das abscissas aqui. E suponha que aqui eu tenho o gráfico de f. Isso aqui é o gráfico da função f. Tá? E eu tenho bem aqui o ponto P, f de p. Suponha que bem aqui esteja o ponto. Esse ponto seja o ponto P, f de p. Ponto P, f de p é o ponto aqui. E aqui eu tenho o ponto x, f de x. Tá certo? Então a reta SX, é a reta passando por esses dois pontos aqui. E se diz que ela é uma reta secante. Na reta SX. Tá? Ora, pessoal, se o x tende a P, como a função f é contínua em P, porque em P ela é diferenciável, olha para cá. Se você fizer o x tender a P, porque está aqui o P, ó, está aqui o P, está aqui o x. Fazendo o x tender a P, como a função é contínua em P, porque por hipótese ela é diferenciável, o que é que acontece com esse ponto aqui? Esse ponto, ao longo do gráfico, ele aproxima-se do ponto PF de P. Ele tende ao ponto PF de P. Por quê? Porque x tende a P e o valor f de x tem limite P. Então esse ponto, ele tende para cá. Agora, abstraia-se, tá? E considere a seguinte situação, ó. Eu vou escrever aqui o seguinte. Voltando aqui, ó. Quem é L? L é esse. Olha aqui. L é esse limite. Limite do quociente de Newton. Tá? Então eu chego aqui e escrevo o seguinte, ó. Seja T seja T a reta passando, que passa, tá? Passando é que passa pelo ponto PF de P com coeficiente angular L, com
coeficiente angular L, onde L é esse limite. Mas antes, você tem uma coisa. Sendo SX essa reta, eu te pergunto, quem é o coeficiente angular da reta SX? A reta secante passando por esses dois pontos. Qual é o coeficiente? Exatamente. Qual é o coeficiente angular de uma reta passando por dois pontos? A diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. É um quociente. Isso aqui é f de x menos f de p sobre quem? Sobre x menos p. 10. Tá certo? Entendido? Entendido? O coeficiente angular de SX é isso. Agora, abstraia-se um pouco, abstraia-se e olhe para essa figura aqui. Ó. Pense, está aqui o ponto P, aí lá em cima tem o ponto P, F de P, tá? E eu vou pegar o ponto P mais 1 aqui. P mais 1, que não necessariamente está no domínio da F, nem é preciso estar no domínio da F. Quem está no domínio da F é o P, certo? É o P. Agora eu tenho duas coisas, ó. Preste atenção a essa segunda figura aqui. Você tem o ponto PF de P aqui. Aí você tem o ponto P mais 1. E eu vou levantar isso aqui. Tá? Você tem um ponto P mais 1. Qual é a distância daqui para cá? Qual é? É 1. Tá certo? E eu vou traçar essa paralela aqui, paralela ao eixo das abscissas, e eu vou traçar aqui a reta T. A reta T, que é a reta... Quem é a reta T? Quem é? É a reta passando pelo ponto PF de P com coeficiente angular L. Ao fazer isso, tá? Quem é esse segmento vermelho aqui, grandão? Quem é? Esse comprimento aqui. Quem é esse comprimento aqui? É o L. É o coeficiente angular da reta, certo? Tá bom? Agora suponha que eu me aproximei mais, eu andei mais com o X está bem aqui. De modo que, quando você traça a reta SX, que é a reta secante, essa reta aqui, nessa reta SX, quem é o seu coeficiente angular? É esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanhozinho daqui, quem é esse tamanho? Quem é? É o coeficiente angular da reta SX, certo? Eu traçando a reta SX, ela estando aqui, e esse coeficiente angular é quem? É f de x menos f de p sobre x menos p. Agora volte para cá. Por hipótese, a f é diferenciável. Eu disse e esqueci de dizer, né? Sejam f uma função, p pertencente ao domínio de f, com f diferenciável aonde? Em p. F diferenciável em p e L o número real dado por isso aqui, tá certo? Ora, meus amigos, o limite disso é quem? É L. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo quando o x tende a p? Quando o x, não é o p mais 1 que tende a p. Quando o x tende a p, o que está acontecendo quando o x tende a p? Esse tamanho aqui tem limite o quê? L. Então, o que está acontecendo com essa reta SX com x tendendo a p?
ela tem uma posição limite. Qual é a posição limite?